Eu acho a química mais poética. Bom, meu nome é Lamara, eu sou formada em Química aqui pela UFRN, também sou mestre e atualmente estou concluindo o doutorado em Química também. Bom, desde criança eu sempre tive uma curiosidade natural, né? Sempre me interessei por ciências, especialmente a Química, né? Desde a época da escola eu sempre gostei muito de Química. Eu tenho uma lembrança assim, muito nítida de quando eu corria para a sala, quando estava passando Fantástico na televisão, tinha aquelas reportagens que envolviam cientistas, pessoas que trabalham para produzir ciência no país, né? Antes eu não tinha noção de que essas pessoas éramos nós, mestrandos, doutorandos, pesquisadores no geral, né? E eu tenho essa lembrança. Mas eu sempre gostei de ciências, sempre gostei de assistir vídeos, né, sobre esse assunto, ciência no geral mesmo, né? Não só, especialmente a química, mas sempre gostei também de outras ciências. Mas é isso, acho que a lembrança mais antiga é de quando eu era criança, porque eu sempre tive curiosidade de entender como as coisas funcionam, como as coisas na natureza acontecem, né, o porquê e como. E isso acho que foi aguçando esse instinto, né, de curiosidade. Eu não sei, desde a época da escola eu já gostava mais de química, né, mais do que física, do que biologia, do que matemática, apesar de que na época eu também era boa nessas outras matérias. Mas eu sempre achei a química mais poética para explicar as coisas, os fenômenos, né? Não que a matemática, a física e outras ciências também não sejam capazes de fazer isso, mas eu sempre achei a química mais poética. Bom, eu entrei no Labitan em 2016, eu estava, se não me engano, no final do segundo semestre do curso, né, de graduação. Então eu ainda era caloura, né, digamos assim. E aí eu pedi à professora Dulce uma oportunidade para trabalhar aqui como voluntária, né, numa iniciação científica. Né? Então eu iniciei aqui, foi a minha primeira IC. Foi a minha primeira IC, minha primeira iniciação científica foi aqui, no Labitan, em 2016. Né? Desde lá eu já comecei a trabalhar com materiais, né, para catálise, para adsorção. Então, eu gostava muito dessa área, não à toa que eu continuei nessa área, né? Teve um hiatus aí, que eu saí, depois de ter feito uma iniciação científica aqui. Eu saí porque eu sentia necessidade de experimentar outras coisas também, sabe? Mas depois eu quis retornar pra cá, né? Então, eu retornei pra cá pra fazer o doutorado, mas eu fiquei um tempo fora daqui. Mas foi lá em 2016, quando eu fiz minha primeira iniciação científica aqui, quando a professora Dulce me deu essa oportunidade de trabalhar como voluntária. Depois eu consegui uma bolsa também. Então foi muito importante assim, para a minha formação, né? Desde o início, já ter contato com pesquisa, né? Nem todo mundo na graduação consegue, né, se vincular com um laboratório, às vezes por falta de interesse, ou então por falta de tempo, de oportunidades. O meu projeto de pesquisa do doutorado, né, ele envolve o uso de técnicas de machine learning em combinação com design de experimentos para otimizar o desenvolvimento de catalisadores usados na reação de metanação de CO2. Então, essa reação ela é capaz de reciclar o CO2 da atmosfera, né, em conjunto com o hidrogênio, que pode ser verde, por exemplo, proveniente de fontes renováveis, para formar o metano, que vai ser então utilizado como um gás natural sintético posteriormente. Então, minha pesquisa envolve mais essa área, né, de utilizar modelos de machine learning, utilizar inteligência artificial para conseguir mapear regiões ótimas, onde eu vou ter assim, a performance do meu catalisador maximizada. Isso é poético para você? É. Como? Porque assim, no meu caso, né, eu pego um banco de dados, eu construí um banco de dados, então apliquei conhecimentos que são bem mais atuais, né, mais recentes na nossa área. Então apliquei modelos de machine learning. Esses modelos, eles funcionam como caixas pretas. Então eu venho e aplico outras técnicas, que vão ser técnicas conhecidas como técnicas interpretáveis, né, para esses modelos. E essas técnicas vão ser capazes de nos explicar o que esses modelos estão dizendo, né? Então vai me dizer
quais fatores, quais variáveis vão influenciar mais ainda, no meu caso aqui, a conversão de CO2, né, e a seletividade de metano. Então é como se a gente estivesse numa floresta, então uma analogia, é como se a gente estivesse numa floresta e o fruto mais docinho, o fruto mais suculento, ele é o meu catalisador, ele é o meu melhor catalisador. E eu preciso buscar em uma floresta enorme, né, que seria então o meu mar de dados, né, eu preciso buscar que árvores darão esses frutos mais adocicados, mais suculentos, que de forma análoga, né, seria o meu melhor catalisador para a minha reação. Né? Então eu vou partir de usos de técnicas para me ajudar a me encontrar nessa floresta. Né? Então, por exemplo, eu vou usar os modelos de machine learning, eu vou usar outras técnicas de interpretabilidade dos modelos de machine learning e vou usar também o design de experimentos para me aprofundar ainda mais na otimização. Né? Então, volta na analogia, é como se eu estivesse numa floresta onde eu preciso buscar o fruto mais adocicado, o fruto mais suculento, e eu não faço a menor ideia de para onde eu vou. Então, eu vou precisar de um guia. Esse guia pode ser de forma análoga, os modelos, né? Ele pode ter lupas, ele pode ter algumas ferramentas que vão também me ajudar a encontrar. Então, essas técnicas, esses modelos, né, eles funcionam como ferramentas para nos ajudar a mapear regiões otimizadas, né? Ou seja, regiões onde vão ter árvores com fruto mais adocicado. Né? E aí eu venho com design de experimentos e tenho aqui já uma região, encontrei na minha floresta, né? Encontrei uma região onde eu vou ter árvores com probabilidade maior, né? Com maior probabilidade de ter um fruto adocicado. Então eu venho com design de experimentos, que vai ser outra ferramenta, para estudar mais focado ali, naquela região. Mais ou menos isso. Nossa, durante a pandemia foi um desafio, porque eu iniciei o doutorado junto com a pandemia. Então, assim, eu diria que foi o ponto mais difícil do doutorado, já foi no início, porque veio a pandemia, né? Com isso, houve muitas mudanças de planos, né? Então, muitos planos mudaram, eu tive que me adequar a essas mudanças. Eu acho que foi quando eu comecei, assim... Porque a minha pesquisa envolve um tema que era completamente novo para mim, né? Fora a reação de metanação, mas reação, eu já sou química, então... Reações são reações, então é uma coisa mais fácil, né, para assimilar, mas eu tive que começar a estudar e me aperfeiçoar, né, na ciência de dados, na análise de dados. Então, eu acho que a primeira vez que eu consegui executar um código, meu código completo, bonitinho, que ele não deu erro e ainda deu bons resultados, né, boas métricas de performance para os meus modelos desenvolvidos. Então, foi um momento, pelo menos a minha pesquisa, né, que eu fiquei pulando de felicidade, porque no início eu executava o código e dava um erro de novo, aí eu tinha que voltar para mexer, aí eu executava de novo, aí surgia outro erro. Então, assim, eu demorei bastante para refinar o meu código, até que ele chegou no código ideal, né? E aí eu pude executá-lo e ver que deu certo, né? O que eu pretendia fazer. E é isso. Bom, eu acho que todos somos múltiplos, né? Então a gente tem o nosso lado profissional, nosso lado pessoal, né? E eu acho que para a gente obter um bom êxito nisso, né? Para equilibrar, eu acho que envolve planejamento, gerenciamento de tempo, né? Tentar se planejar com certa antecedência, né? Para não se perder nos prazos e acabar deixando todo o lado profissional engolir sua vida pessoal, sabe? Porque pode acontecer isso. Mas é isso, eu acho que envolve justamente planejamento, gerenciamento de tempo, e isso é uma coisa que a pós-graduação nos ensina com o passar do tempo, né? A gente tem uma certa autonomia, então a gente tem que se planejar direitinho, gerenciar bem nosso tempo, planejar as coisas com certa antecedência e tentar sempre também tirar esse momento para descansar, para o lazer, né? Porque a gente trabalha muito com nossa mente, com nossa cabeça, então acho que é importante também a gente descansar um pouco. Bom, eu diria para quem está iniciando agora na pesquisa científica, né, na pesquisa acadêmica,
para aproveitar, porque é uma oportunidade de se aperfeiçoar, tanto profissionalmente, intelectualmente e pessoalmente também, né? E diria que para aproveitar essa oportunidade de desenvolver várias habilidades que às vezes a gente não enxerga assim logo de cara, né? Mas Como necessidade. como por exemplo, a gente na pós-graduação adquire algumas soft skills, né, que a gente chama, algumas habilidades como comunicação científica, escrita científica, gerenciamento de tempo, de projeto, né? Porque o aluno na pós-graduação, ele tem uma certa autonomia e responsabilidade, né? Então, ele tem um prazo a ser cumprido, ele tem uma série de requisitos a cumprir durante esse processo, né? Do mestrado, do doutorado. Então, existem muitas habilidades que a gente pode desenvolver realizando essas tarefas, né? A habilidade de oratória, né? De você ir ali no auditório, apresentar um trabalho. Ao mesmo tempo, você está desenvolvendo outras habilidades também, como comunicação científica, né? Também acho que é importante a gente também melhorar nesse sentido, né? Conseguir, de alguma forma, transmitir o nosso conhecimento, as coisas que a gente desenvolve aqui, para a sociedade, né? Porque, no final, é para a sociedade e eu me sinto muito feliz de poder contribuir para o avanço da ciência no meu país, né? Eu acho isso nobre. Mas sim, eu senti esse sentimento, né? Porque durante a pandemia a gente viu, né, na grande mídia, em tudo quanto é canto, a importância, né, da ciência e a importância também dos pesquisadores do nosso país, né? Como, por exemplo, as vacinas, né? Para o desenvolvimento das vacinas. Então a gente acompanhou, não diria toda a população, né? Mas uma parte da população conseguiu ver isso. Eu acho que conseguiu ver isso mais fácil, né? Eu pretendo continuar aqui no laboratório, né? Trabalhando, atuando como pesquisadora. E também me sinto capacitada para outras oportunidades que possam vir, né, pela frente. Mas hoje em dia, assim, eu posso dizer que eu realmente amo pesquisa e eu quero muito continuar trabalhando com isso, sabe? Quero muito. Então é isso.